Olá, audiência querida! Estamos de volta com o FAPSicast, o podcast da FAPSI com muita psicologia, de um jeito que você nunca ouviu. Hein, Henrique? Ai, consegui agora, que só chamo ele de Tussi. Tô treinando, gente, essa intimidade. Bem-vindo, Henrique. Bem-vindos a todos nós. Temos aqui também um convidado muito especial, muito bacana estar mais uma vez aqui, trazendo informação super relevante, super atual, coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente pode explicar de um jeito que a ciência ajuda a talvez até fazer alguma coisa que mude a nossa vida. E acho que a gente tem vivenciado tantas novidades da ciência aí, mas tem uma coisa que a gente tem que acompanhar muito de perto, que é a questão de saúde mental, mas tudo que afeta a saúde mental. Eu tomei todas as vacinas agora, mas eu tive Covid. Você teve Covid, Sussu? Não tive Covid. Eu tive. Eu também tomei todas as vacinas, que as minhas foram 4. 4 você tomou? Pois 4 doses? Agora tá talvez para a próxima. Quando você você já está há mais de 65 anos? Muito bem. Pois é. Quando você teve Covid, antes de ser vacinado ou pós? Ou depois? Pós. Como você se sentiu? Então, eu estou tentando entender se eu estou me sentindo ainda. Porque parece que os efeitos aí vão durar bastante. Eu acho que um bom papo nosso hoje vai ser muito sobre isso. Nossa. A tal da Covid longa. Será que é longa? Longa até quando? Quando você teve? Você lembra? Foi no começo ali do 2021. Não, 22. 21, verdade. Já não lembra direito. Não. Isso pode ser sequela, da Será Covid, que é? Né? Vamos descobrir, Tussi? Vamos descobrir com o nosso convidado super especial. Adoro! Oi, Lucas! Bom dia. Fiquei treinando aqui. Como é que eu te apresento? Porque o Lucas, ele quer ser meu amigo, eu quero ser amiga dele, a gente já conversa bastante, aí fica difícil colocar coisa na formalidade, né? Mas o Lucas Emanuel, que é neuropsicólogo e que veio conversar com a gente hoje sobre um pouco do que você está trabalhando já no seu trabalho de doutorado. É isso. Que são os efeitos ou as sequelas da Covid longa. Exatamente. É isso. Bem-vindo. É isso. Muito obrigado, Sussu, Henrique, pelo convite. Dá um alô aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. É bom dia, boa tarde, boa noite. E é muito bom estar aqui, falar desse tema. Na verdade, eu gostaria de não estar aqui falando sobre isso, né? Porque assim, eu vejo que as pessoas já gostariam de não pensar mais em pandemia, né? Inclusive, não se fala muito mais sobre a pandemia, embora ela ainda esteja por aí, né? Assim, então, Ainda estamos em pandemia, Lucas? ainda estamos em pandemia porque as pessoas continuam ficando doentes, ainda que em menor grau, com uma menor gravidade, né? Com sintomas muito leves. Eu acho que assim, é totalmente dispensável falar sobre o que nós passamos, né, e vivemos nos últimos 3 anos, principalmente no pico da pandemia, quando os hospitais estavam lotados e as pessoas estavam ficando realmente muito doentes. Né, assim. Então, as pessoas continuam se infectando pelo vírus que causa a Covid. Né? A grande questão que se coloca, e eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né, para tentar contribuir um pouco, é que algumas das sequelas da Covid, ainda que em casos muito leves, então aquelas pessoas que tiveram realmente sintomas gripais, né, assim, que não precisaram ir para o hospital, não precisaram de internação, algumas dessas sequelas persistem. E aí eu já vou logo tentar responder a pergunta que o Henrique nos fez. Não sabemos até quando ainda, né? Essa é a grande questão. Então, assim, 3 anos se passaram desde o início da pandemia, nós já sabemos muito mais sobre o vírus e sobre a doença, mas eu penso que ainda existem muito mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente possibilitou que a audiência da FAPSI, do FAPSicast, né, participasse enviando perguntas, e 90% das perguntas têm relação com problemas cognitivos. As pessoas informaram principalmente as questões de memória, e até brincamos aqui, não sei se foi 21 e 2022, né? O período pandêmico nos atrapalha a fazer essa contagem, mas algumas pessoas realmente estão tendo dificuldades no dia a dia e elas relacionam com memória. Minha memória tá ruim, eu tô esquecida, não lembro mais, tô falando e no meio da fala eu perco a palavra e eu não era assim antes. É real essa queixa? Você tem percebido isso na sua pesquisa também? É real. Tem um fenômeno que a gente chama de brain fog, que seria assim, numa tradução mais ou menos literal, assim, uma névoa cerebral. Né? Assim, esse fenômeno do brain fog, ele não é exclusivo da Covid. Né? Na verdade, a gente já conhecia esse fenômeno em outros quadros, ainda que não quadros clínicos, como, por exemplo,
grávidas, em geral, sentem um pouco desse brain fog, que na verdade é o quê? É uma espécie de confusão de pensamento, ou de uma lentificação do pensamento. Né? Assim, parece que a pessoa está um pouco mais lenta para raciocinar, para entender, para manter o foco e para se lembrar de coisas corriqueiras do dia a dia. Né? Então, esse brain fog que tem sido atribuído a alguns casos de Covid é o que as pessoas costumam relatar como esquecimento. Tá. Né? Mas eu acho muito importante que a gente oriente e eduque as pessoas sobre como é que, na verdade, a nossa cognição funciona. Né? Assim, falar sobre esquecimento pode ser bastante aterrorizante para muitas pessoas, né? Assim, porque, afinal de contas, eu penso que, para a maioria de nós, do ponto de vista cognitivo, o que nós temos de melhor, assim, de mais importante das nossas vidas é a nossa memória. Né? Assim, a memória é o que diz o que somos e o que fazemos da vida. Assim, né? Então, eu vejo que muitas pessoas se preocupam em... Será que eu estou entrando num quadro assim né, semelhante a uma doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer, por exemplo? E, Lucas, eu tenho 32 anos. Né, assim. Então, é importante a gente entender que, primeiro, que a gente ainda não sabe exatamente quais são os mecanismos cerebrais que causam essas dificuldades cognitivas. Né? E essa confusão se dá, por exemplo, pelo fato de que algumas pessoas não relatam essas queixas. Então, não me parece, ou não parece ser um fenômeno comum a todas as pessoas que tiveram Covid. Né? Uma parcela importante da população relata essas dificuldades cognitivas, mas não acontece com todo mundo. Né? Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente quais são os mecanismos cerebrais que afetam a cognição dessas pessoas. Uma das hipóteses que tem sido mais testadas, investigadas e trabalhadas é a hipótese da neuroinflamação. Então, é como se o nosso sistema nervoso central se preparasse para essa ameaça, que neste caso é o vírus da Covid-19. Para combater o vírus. Exatamente. Tá. O problema é que essa preparação para essa ameaça, né, ela nem sempre é proporcional ao nível de ameaça. Ou seja, às vezes a resposta imunológica do nosso sistema nervoso ela pode ser excessiva. E isso pode, de maneira até paradoxal, causar problemas no próprio sistema nervoso central. Então, Ele produz a inflamação para proteger, mas isso é tão exagerado que começa a prejudicar o funcionamento normal do cérebro. Exatamente. Nós temos algumas células do sistema nervoso que não apenas os neurônios, como, por exemplo, as micróglias, que são células de sustentação e que agem como agentes defensores mesmo, né, do nosso sistema nervoso. E o que muitos estudos têm mostrado é justamente isso, né? Alterações da micróglia que parecem causar esses distúrbios neurológicos que persistem por algum tempo, né? Mas veja, como eu disse, nem tudo é esquecimento, né? A gente precisa entender que memória é um processo complexo que envolve desde a aquisição da informação, o processamento, o armazenamento e a recuperação dessa informação. Exatamente. Então, eu tenho problema de memória, eu posso ter problema em vários aspectos da memória. Ou eu não estou captando, ou eu não estou guardando, ou eu não estou conseguindo evocar, que a gente fala. Exatamente, exatamente. Então, veja, só para fazer aqui um paralelo, o que acontece com idosos, né, de maneira geral, com aqueles idosos que têm doença de Alzheimer e que, portanto, desenvolvem a demência do tipo Alzheimer, né? Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que se chama hipocampo e essa estrutura é fundamental para a formação de novas memórias, né? No caso da doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, progressiva, há uma perda neuronal, principalmente nessa região, inicialmente na região do hipocampo, o que faz, portanto, que o idoso perca a capacidade de formar novas memórias. Então, se eu não consigo armazenar uma informação, é impossível recuperar essa informação posteriormente. Né? No caso da Covid longa, não é necessariamente um prejuízo hipocampal, não é necessariamente um prejuízo no armazenamento da informação. O que a gente tem visto é que muitas pessoas têm ou uma dificuldade de
manter o foco e, portanto, prestar atenção àquilo que está sendo dito a ela, ou mesmo uma dificuldade de organizar o pensamento para buscar aquela informação que foi armazenada. Muito bacana. A gente está falando, então, que a gente tem que distinguir as coisas. Uma coisa é a doença, o transtorno, que pode prejudicar o funcionamento do cérebro. Outra coisa é a clareza, que está relacionada com esse brain fog, né? Com essa névoa. E quando eu estou aqui no dia a dia, acabei de ter uma falha aí de memória, de lembrar exatamente a data que eu tive o Covid. Então, como que eu vou distinguir? Eu estou tendo uma falha normal de memória ou isso é um efeito Covid? Tem como a gente identificar isso claramente? Eu saber se é TDAH ou se é Covid? Como é que eu posso ter essa clareza? Excelente. Henrique, eu diria que, antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente entender que, assim, um dos desafios que eu, e não somente eu, mas assim, né, o grupo de pesquisa ao qual eu pertenço e também os pesquisadores em geral que têm investigado a COVID, um dos maiores desafios que a gente enfrenta é tentar distinguir o que é da COVID como uma doença causada pelo vírus e o que é da pandemia, que foi um período horrível para a grande maioria das pessoas, se não para todos nós, né? Eu ainda não conheci uma pessoa que disse que passou ileso da pandemia do ponto de vista mental, né? Eu ainda não conheci essa pessoa. Então, assim, esse é um primeiro ponto, né? O que é da Covid, o que é da pandemia, o que é do isolamento social. Agora, saber se esse esquecimento é normal ou não, embora a gente ainda não tenha uma medida muito objetiva para responder essa pergunta, em geral, as pessoas podem ter aquela percepção, mas o que costuma ajudar, Henrique, é quando outras pessoas também percebem. Então, assim, Henrique, você não lembra do que eu te falei? Você não era assim, Henrique, né? A pergunta que a gente tem feito para os voluntários de pesquisa, assim, a primeira pergunta é essa, né? Mas você era assim antes, né? Você se percebia dessa maneira antes, né? E óbvio que, apesar de a gente tentar encontrar semelhanças e padrões cognitivos em todos os voluntários ou em todas as pessoas que tiveram Covid, que estão com essas queixas, a psicologia, né, uma das palavras que os psicólogos mais gostam é subjetividade e individualidade. Então, Ou seja, depende. Exato. É uma palavra que a gente também adora. Você era assim antes? Não lembro. Pois é, exatamente. Então, há pessoas com fatores de risco para prejuízos ou dificuldades cognitivas. Há pessoas que naturalmente já não eram muito atentas ao longo da vida, ainda que não tivessem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Assim, é comum conhecer pessoas que eu sou um pouco voado, assim, mas tudo bem, né? Lido bem com isso. Aparentemente, Henrique, essas pessoas que já tinham um histórico de algum grau de desatenção ou, que é mais importante, algum histórico psiquiátrico de transtorno de ansiedade, transtorno do humor, por exemplo, também parece haver uma relação importante entre esses fatores anteriores, né, esses antecedentes, e o desfecho pós-Covid, essa percepção ainda que subjetiva. Né? Parece que essa condição anterior à Covid, a gente fala muito da questão da imunidade, né, da quanto a pessoa estava saudável antes, foi muito importante porque a Covid potencializou os problemas que a pessoa teria. E talvez hoje a gente tivesse que tomar outras atitudes com maior esforço, né, com maior esforço para poder estar no nível de funcionamento que estava antes. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tentou, pelo menos, aprender um pouco com as dinâmicas da pandemia. Assim, ninguém estava preparado para, de uma hora para outra, ficar dentro de casa, trabalhar de casa. Né? Algumas pessoas dizem que até gostaram da ideia e que continuam fazendo home office. Mas a verdade é que nós somos seres sociais, né? Quer queira, quer não. Então, assim, eu penso que esses prejuízos, Henrique, eles ainda vão ser melhor compreendidos, infelizmente ainda vão ser melhor evidenciados ao longo do tempo. E a nossa tarefa, enquanto pesquisadores ou profissionais da saúde mental, é de fato tentar encontrar alternativas, né, assim, com uma fundamentação científica mínima para tentar ajudar essa parcela importante da população, que ainda lida com essas dificuldades. Agora, o cérebro, ele não é um órgão, né,
tão fácil de investigar. Você não pode ir lá fazer um exame de sangue e falar, olha, realmente a sua memória não está boa, né? E se eu tô sentindo, se a minha resposta é não para aquela pergunta, não, eu não era assim antes, eu fiquei assim depois de 1, 2 ou 3 Covids, tem gente que teve 5 até, né, falou para mim aqui, como é que eu faço para investigar isso, se é normal, ou se eu tô demenciando de alguma forma, ou se, né, se eu tô com Alzheimer precoce aí, ou será que eu nunca tinha prestado atenção, que eu era tão desatenta? Como é que faz? Tem como descobrir? Perfeito. Sussu, a boa notícia é que nós temos métodos de investigação da nossa cognição que já nos ajudam bastante a entender esse perfil de funcionamento cerebral, né? Eu estou me referindo à avaliação neuropsicológica, que é um dos exames, um dos métodos de investigação da psicologia, né? É interessante pensar que no dia a dia, né, existe aquela cultura de dizer que não preocupa com isso não, porque isso é psicológico, né? Assim, isso é uma coisa que as pessoas costumam dizer bastante. Coisa da sua cabeça. Isso. E não tem tanto problema em dizer isso, né? Para mim, o problema está em banalizar a questão psicológica, né? Assim, como se é psicológico, portanto, não é importante. Portanto, não dá para saber exatamente o que é. Portanto, esquece que você está viajando. Não né? mexe com isso, não. Exatamente. Bom, então, como eu disse, a boa notícia é que, apesar de ser algo psicológico, é possível de ser investigado, né? A avaliação neuropsicológica, então, é esse procedimento de investigação, é um exame em que a gente consegue avaliar o grau de atenção, o grau de memória, a capacidade intelectual, de raciocínio, as habilidades de linguagem, enfim, tudo que tem a ver com o funcionamento cognitivo e as implicações desse funcionamento cognitivo sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções também. Essa investigação é feita por meio de instrumentos psicométricos, o que significa dizer que não é uma percepção, não é uma avaliação subjetiva do psicólogo, assim, estou conversando com você, eu acho que você... Não é sobre isso, né? Assim, então, nós temos testes que são validados para a nossa população, em que eu consigo, de alguma forma, comparar o desempenho daquele indivíduo com outros da mesma faixa etária, de um mesmo perfil sociodemográfico. E, a partir dessa comparação, a gente consegue estimar se aquele desempenho está dentro do esperado para a faixa etária e para as demais condições psicológicas, né, do indivíduo, ou se é algo que poderia nos preocupar um pouco mais e que, portanto, exigiria um tratamento, um acompanhamento médico, por exemplo. Então, não é nenhum tipo de exame fisiológico, não tira sangue, nem faz imagem do cérebro. Absolutamente. É testagem psicológica. Exatamente. Quer dizer, testagem psicológica é parte, né? Olha, vou tirar 10, hein? É parte da avaliação psicológica. Então, Exato. você vai entrevistar essa pessoa, você vai saber desses antecedentes, era assim antes, fazer um comparativo dela dentro do tempo e fazer testes que então são específicos para tentar mensurar, vamos dizer assim, a memória, a atenção e outros elementos da cognição, a inteligência da pessoa. Exatamente, Sussu. E aí, o que é importante, assim, né, das pessoas entenderem? Apesar disso, apesar dessa boa notícia, né, de que nós temos aí métodos para investigar a nossa cognição de maneira mais objetiva, não é? Assim, de maneira mais estatística mesmo. É como se a gente conseguisse chegar a um número que me dissesse qual é o meu quociente de inteligência, né? Assim, que não é aqueles do Google, né? Assim, eu tinha ido tão bem. Não é sobre aquilo, né? Mas aqueles testes do Google, então... Eles servem só para passar o tempo, de maneira geral, né? Assim, então, saúde mental é algo que precisa ser levado a sério, portanto, a investigação neuropsicológica também precisa ser feita por profissionais, né, capacitados e preparados para isso. Adequados, então. Exatamente. Então, apesar desta boa notícia de que é possível chegar a um perfil de desempenho cognitivo, um perfil neuropsicológico, no caso da Covid, né, no caso dessa parcela da população que tem se queixado de desatenção, esquecimento pós-Covid, um dos problemas, eu diria, é que, em geral, nós não temos uma avaliação basal dessas pessoas, ou seja, nós não temos dados neuropsicológicos de como essa pessoa funcionava antes da Covid, para que houvesse aí uma comparação,
né? Então, o que nós conseguimos fazer de maneira transversal, quer dizer, depois que a pessoa já teve a COVID, depois que ela começa a perceber essas dificuldades cognitivas, o que a gente consegue fazer é estabelecer um perfil em relação a indivíduos considerados, entre aspas, saudáveis, ou seja, pessoas que não tiveram Covid, pessoas que não têm um transtorno do neurodesenvolvimento, como déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Né? Muito bacana. Esse período é um período muito especial da história, muito infeliz, muito triste para todos nós, mas realmente, como você falou, a gente vai ter uma dimensão real dos efeitos disso a longo prazo. Né? E talvez agora, nesse momento, seja até difícil avaliar. E a gente abriu as perguntas, como a gente comentou antes, e uma especial é muito, muito importante para mim, que vou trazer para você aqui, que é do meu filho, o Enzo. Olha aí. Entrou lá no perfil da faculdade, fez uma pergunta. É um menino brilhante, que estuda muito, que está sempre muito atento ao mundo. E acho que a pergunta dele foi especificamente sobre como pode ter afetado a Covid, pode ter tido impacto sobre o aprendizado. Mas acho que, pensando, inclusive, no que ele vivenciou em casa, de ter ficado longe do grupo social dele, né? Um grupo de alunos aí que ficou mais de um ano longe da escola, desse ambiente de socialização tão importante. Né? Falar só de aprendizado é um aspecto dessas crianças que estão nesse momento agora se readaptando a estudar. Né? Que entraram com o mundo digital, foi uma loucura mudança para eles. E acho que tem outras perdas aí importantes que afetam o fenômeno da aprendizagem. Né? Então, a gente talvez perceba depois, mas o que você acha que pode ter relação, né? Ou como a gente pode avaliar essa mudança que essa geração vai ter por conta do impacto da Covid no aprendizado? Perfeito. Henrique, assim, primeiro que em se tratando dos aspectos cognitivos associados ao funcionamento cerebral, as pesquisas com crianças e adolescentes são em menor frequência do que as pesquisas com adultos e idosos. Né? Então, por um lado, nós ainda não temos evidências muito robustas de como é que a Covid pode afetar esse cérebro que ainda está em pleno desenvolvimento. Né? O nosso cérebro ele não para de se desenvolver. Né? O nosso cérebro ele é plástico, ele continua se adaptando e se reestruturando ao longo de toda a nossa existência. Mas há períodos mais críticos do nosso desenvolvimento, que é justamente a fase da infância e um período também da adolescência. Então, nós ainda não temos, nesse momento, um conhecimento melhor estabelecido sobre como o cérebro em desenvolvimento pode ser afetado pela Covid, por essa neuroinflamação, por exemplo. Né? Mas os aspectos que você trouxe são muito importantes. A gente não pode desconsiderar o fato de que as crianças, assim como os adultos se viram do dia para a noite em casa, né? Assim, tendo que trabalhar de casa, resolver tudo de casa, as crianças e os adolescentes também se viram do dia para a noite, tendo que estudar pelo computador, pela tela do computador, muitas com dificuldades de acesso a esses recursos, né? Eu penso que os dois lados dessa moeda tiveram grandes desafios. Né? Assim, o lado dos alunos que tiveram que se adaptar a esse novo ensino remoto e também os professores, obviamente, que também tiveram que se adaptar e aprender a ensinar por meio da internet, das tecnologias. Né? Então, o que eu penso que é importante, né? Assim, a gente considerar que pode haver, sim, alguma contribuição para aquelas crianças e adolescentes que tiveram a Covid sobre o desempenho cognitivo, como é esse que nós estamos falando aqui, mas eu acho que principalmente a questão do isolamento, né, assim, da ausência do ensino presencial que foi necessário, né, dicas de passagem, mas essa mudança repentina de rotina, né, da rotina escolar dessas crianças e desses adolescentes, me parece que foi o fator mais importante para essa sensação de que eu não estou aprendendo direito, né, assim, o que aconteceu comigo. O que eu posso dizer é que até o momento que os resultados das pesquisas em neuropsicologia têm nos mostrado é que a inteligência, como as pessoas popularmente conhecem, não parece ser
significativamente afetada. Quer dizer, não parece que as pessoas têm se tornado menos inteligentes em decorrência da Covid, né? No sentido assim mesmo do conhecimento, daquilo que já foi aprendido ao longo do tempo, né? Parece que o pior, o problema mais relevante, né, o que está mais evidenciado, são esses aspectos de execução, né? Então, aspectos de planejamento, de atenção, de controle dos impulsos, de como é que eu posso me organizar para um estudo. Então, quer dizer, não é que eu perdi a capacidade de aprender. Parece que eu estou com mais dificuldade de criar estratégias para o meu aprendizado, né? Essa coisa de ficar em casa, né? Ou quando a gente saía para o trânsito, só tinha você no seu carro solitário, né? Então, assim, você ter menos solicitações externas, menos urgências, isso ajuda a destreinar o cérebro? É mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui. Não sei se eu que estou com o cérebro destreinado. Perfeito. É isso? Então, assim, já que eu não tenho tanta gente me chamando, tanta luz piscando, meu cérebro não precisa trabalhar tanto. E aí, quando eu volto a precisar, já não consigo mais me organizar tanto. É isso? Lembrei do Raul Seixas, que tem uma música que ele diz que o homem é o exercício que faz. Ou seja, se ele não está exercitando a necessidade de prestar atenção, de responder rapidamente, ele vai ficando... É verdade? O cérebro vai se destreinando? Perfeito. Sussu, eu costumo dizer assim que... Eu costumo não, né? Assim, a ciência costuma dizer que o nosso cérebro, ele é um pouquinho preguiçoso, assim, sabe? Ele não gosta muito de, por conta própria, trabalhar, né? Assim, o cérebro... Te entendo. O cérebro, ele não parece ser naturalmente autoestimulável, assim, né? Então, ele se adapta muito bem, né, de maneira geral, a novas situações, a novos estímulos. Mas, sim, se eu perco o contato com essas novas demandas, quer dizer, o que acontece muitas vezes, né, só abrindo aqui um caminho um pouco paralelo à sua pergunta, algumas pessoas costumam se queixar de, na fase adulta, terem um prejuízo importante ou mais dificuldade em prestar atenção, em sustentar a atenção do que quando tinham na infância. E aí vem aquele questionamento, né? O famoso, tão dito TDAH. Assim, né? Isso pode existir, isso pode surgir na fase adulta? Né? A resposta é que não. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que pode acontecer muitas vezes é que, a depender das habilidades cognitivas gerais, né, daquela pessoa, quando criança, ela pode não ter percebido essas dificuldades. Por quê? Porque o ambiente não demandava tanto. Não né? foi exigida para isso. Exato. Então, eu acho que esse é um exemplo de como o nosso cérebro... ele realmente se adapta às situações, às demandas externas, né, internas também, mas que em algum momento, a depender desse histórico cognitivo, essas dificuldades podem ficar mais evidentes. E o que acontece, o que nós passamos, né, nessa transição de uma vida, entre aspas, normal, para uma vida de isolamento, para um retorno do isolamento, sem entender direito o que estava acontecendo e como lidar com aquilo, né? Eu acho que, de fato, é totalmente compreensível que o nosso cérebro também tenha ficado em dúvidas de como agir. Exatamente. E tem jeito? Porque aí eu fiquei aí em home office 1 ano e agora a empresa pede que eu volte devagarinho, as empresas estão fazendo isso. Vem pelo menos uma vez por semana, vem 2 vezes, né? Porque muita gente realmente não quer voltar, porque se acostumou à paz do seu café no seu escritório, a não ser chamado pela secretária, pelo telefone tocando, né? E não estão conseguindo voltar, mas é possível ou já era? Tipo, morreu alguma coisa no meu cérebro e não tem mais jeito, chefe, tem que ficar em casa. Tem como redesenvolver isso? Absolutamente, é totalmente possível de se readaptar, né? Eu penso que o que é mais importante, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora, o que é muito importante é sempre considerar que as minhas necessidades psicológicas são as minhas necessidades psicológicas. Por isso que não dá para a gente dizer como uma receita, né, como lançar um livro do que fazer quando você acha que está esquecido depois da Covid. Assim, não há uma regra que possa valer para todas as pessoas. Afinal de contas, cada um tem a sua própria história, cada pessoa tem um nível de ansiedade que considera aceitável ou não. Né? Assim, falamos muito em ansiedade, né, no dia a dia.
ansiedade por si só não é um problema, né? Ela pode, inclusive, exercer um papel evolutivo de sobrevivência. Merece um episódio aqui, a ansiedade. Com certeza. O problema é quando ela se torna excessiva e quase que irreal, né? Assim, um medo exacerbado, um medo daquilo que pode ou não ou dificilmente aconteceria, né? Da mesma forma, a maneira como a pessoa lida com o próprio humor, né? Assim, em geral, como eu disse, a grande maioria das pessoas passou por dificuldades de saúde mental, né? Assim, teve a saúde mental abalada no período mais crítico da pandemia, e aqui, inclusive, eu acho que vale esse alerta, né? Assim, eu penso que nós negligenciamos muito a nossa saúde mental, né, ao longo da nossa história. Não se fala sobre isso, não se fala sobre ir ao psicólogo. Aliás, fala-se sobre ir ao psicólogo quando você tem problemas, não é? Assim, no sentido de, ixi, aquele ali, ele não bate muito bem. Não dá por conta isso de que si mesmo. Isso, exatamente. Então, eu penso que hoje a psicologia ela ganha esse lugar de destaque também porque as pessoas que nunca pararam para pensar sobre a própria saúde mental agora perceberam a importância de falar sobre isso, né? Por isso que, de repente, parece que, nossa, agora todas as crianças têm TDAH. Antes não tinha isso. Exatamente. Antes tinha outros nomes, né? Exatamente. Antes dessa manifestação, a gente falava esse menino lerdo aí, essa criança estranha. E hoje a gente consegue, então, avaliar e identificar e cuidar, né, Lucas? Tem medida, Isso. tem tratamento, a gente pode ter um papel ativo, que é o que você está falando, né? As pessoas precisam ter esse papel ativo também, não só quem teve Covid, mas para que tenha um desempenho cognitivo bom, né? E olha que legal a preocupação do Enzo, né? Que adolescente, eu ia falar criança, desculpa, Enzo, que adolescente que está preocupado se eu tô minha aprendizagem está sendo se atrapalha, né? Hoje tem esse movimento, as crianças, os adolescentes, eles estão preocupados com o desempenho deles, né? E a gente, enquanto adulto, agora está sabendo que isso existe também. Então, mesmo que quando criança eu tenha negligenciado, isso tenha sido negligenciado para mim de alguma forma, ainda posso fazer alguma coisa por mim. Com certeza. E como você falou assim, o TDAH ele não vai desaparecer com o passar do tempo. Ele vem comigo desde a infância. Talvez eu não tenha sentido os efeitos. Mas se eu tô sentindo agora, eu ainda posso cuidar. É isso? Não é uma coisa que a gente cuida só na infância. Com certeza. E aí, eu acho que a dica que eu posso dar, apesar de não haver, como eu disse, né, uma receita, a dica que eu posso dar para as pessoas é que em se tratando de uma percepção de dificuldade cognitiva, quer dizer, parece que eu ando realmente mais esquecido do que eu era. Tô preocupado, Lucas, porque olha só, pela 5ª vez seguida eu não sei onde eu guardei a chave do meu carro. Estamos falando de coisas corriqueiras do dia a dia, mas que assustam algumas pessoas, né? Então, nesse tipo de situação, quando você perceber que parece que algo não vai bem, do ponto de vista mental, eu acho muito importante que a pessoa reflita um pouco sobre tudo que ela tem passado na vida, né? Assim, para além das questões externas, para além de uma pandemia que nós enfrentamos e continuamos enfrentando, pare para pensar assim, o que eu posso fazer da minha rotina, né? O que eu posso mudar na minha rotina para que eu me sinta menos cansado, menos sobrecarregado, né? Assim, nem tudo é sobre o funcionamento neuronal que possibilita o armazenamento da informação, né? Precisamos falar sobre o impacto de outros quadros psiquiátricos, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, sobre a nossa cognição também, né? Então, eventualmente, uma pessoa pode estar num nível de ansiedade excessivo e este nível de ansiedade excessivo tem causado problemas cognitivos, problemas de memória, por exemplo, né? Então, nem tudo é sobre TDAH, nem tudo é sobre déficit de armazenamento de informação, né? A gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre o nosso funcionamento mental. A gente vive num mundo em que os contextos são ricos, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem comorbidades, né? Estou falando de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Pode ser que haja um problema de memória, pode ser que haja um problema orgânico, né? Que afete a maneira como a pessoa se percebe, o bem-estar dela. Eu acho que essa percepção que você está colocando é muito importante, porque a gente tem que ampliar um pouco o olhar, né? Com certeza. E eu acho que vale dizer que buscar esse tipo de auxílio, buscar ajuda profissional,
Nunca é demais, né? Assim, eu acho que é sempre bom a gente se conhecer, né? Assim, é sempre bom saber quais são as minhas habilidades mais preservadas. Inclusive, um dos papéis, né? Talvez o principal papel da avaliação neuropsicológica não é dizer para a pessoa que ela realmente tem um déficit de atenção sustentada, né? Porque assim, só isso pode não resolver o problema dela. Né? O principal papel da avaliação neuropsicológica é, na verdade, indicar quais são os recursos cognitivos que aquela pessoa tem, que ela poderia usar como estratégias para lidar com as próprias dificuldades. Né? Vale dizer também, a Sussu mencionou mais cedo, sobre exames de imagem. Né? Assim, hoje nós temos tecnologias que seriam assim, impensáveis 20 anos atrás. Né? Inclusive, uma dessas técnicas de imagem, que é o PET-CT, a tomografia por emissão de pósitrons, que avalia, entre outras coisas, o metabolismo cerebral de glicose, é uma das técnicas, um dos exames de imagem que eu e o grupo de pesquisa aqui da USP de Ribeirão, tem utilizado para avaliar estes voluntários pós-Covid. Fato é que, apesar de todo o avanço da medicina, apesar de toda a tecnologia que nós temos à disposição hoje, nenhum transtorno de ordem psicológica ou psiquiátrica é diagnosticado por meio de imagens. Por isso que não há uma maneira de dizer, por um exame de neuroimagem, olha, aqui está o seu TDAH, aqui está o seu transtorno do espectro autista. Neuroimagem não é raio-x. Exatamente. Aqui está o seu transtorno de ansiedade ou a sua depressão. Né? É possível, obviamente, identificar se há alterações em nível estrutural, fisiológico, metabólico do cérebro que poderiam afetar a cognição daquela pessoa. Mas somos muito mais do que um exame de imagem. Né? Por isso que é importante a gente entender como é que a gente construiu essa história cognitiva ao longo do tempo, né? E quais são os recursos que nós já temos e aqueles que a gente pode aprender a ter. Muito bem. Algumas pessoas perguntaram outras coisas que eu queria saber se são da mesma ordem, né? A memória é o que principalmente apareceu, mas tem algumas pessoas que reclamando, por exemplo, de não sentir cheiro ou de não sentir o sabor de algumas coisas. Isso também tem a ver com o neurônio, com o cérebro, ou é outra coisa? Outra pessoa explica. Parece que tem a ver sim, viu, Sussu? A perda de olfato, a perda de paladar, parece estar envolvida com alterações a nível neurológico, embora não se tenha muito relato sobre relatos isolados existem, mas não parece ser a principal queixa a longo prazo. Né? O que nós temos visto, e isso parece ser uma boa notícia, né? Nós temos visto aí, na maioria das pessoas que tiveram Covid leve, por exemplo, é que essa percepção de dificuldades cognitivas persiste, mas outras dificuldades, como por exemplo, eu senti que meu cabelo ficou caindo, né? Sim. Uma queda de cabelo importante nas semanas após a Covid, né? Assim, ou a perda de olfato, alteração do paladar. Em geral, esses são sintomas que parecem melhorar ao longo do tempo, né? O problema é que nós também não sabemos o quão longa é a Covid longa, né? Foi o que o Henrique mencionou no início do nosso bate-papo de hoje. Então, nós temos... o que nós definimos hoje na literatura científica, né? O que nós chamamos de Covid longa são os sintomas que persistem por mais de 12 semanas. Não significa que se eu vou testar vai dar positivo para Covid, é isso? Exatamente. Então, eu estou sentindo os efeitos da infecção, mas eu não estou mais infectada. Perfeito. Que pode ser de ordem cognitiva, mas também pode de ser o ordem cabelo física. caindo. Por exemplo, Então está caindo, mas eu tive Covid há 4 meses, mas ainda estou sofrendo os efeitos daquela inflamação. Exatamente. Cansaço, fadiga, também dor muscular. Também... Pessoas comentam dores de articulação. Isso, exatamente. Isso também tem sido relatado numa parcela importante das pessoas, mesmo a longo prazo. E né? digamos que eu estou assistindo agora o FAPSicast e eu sou esse tipo de pessoa. Nossa, meu cabelo ainda está caindo depois de 6 meses do Covid, ou eu estou sentindo essa lentificação, essa névoa, né, na cognição. O que eu faço?
Né? Que profissional que eu procuro? Aham. Quem que é o certo? É o neuro, é o psiquiatra, é o psicólogo? Onde eu vou? Uhum. Eu acho que talvez não exista o profissional certo, né? Existe Tá. o profissional mais adequado para a sua queixa. Tá. Se você percebe que há uma alteração, talvez mais de ordem neurológica, ainda que você não tenha certeza disso, Uhum. Mas parece que é coisa da cabeça, né? Vamos dizer assim. exatamente, né? Talvez uma consulta médica com um profissional da neurologia ou mesmo da psiquiatria pode ser adequado, até mesmo para descartar qualquer prejuízo ou qualquer problema de ordem estrutural do cérebro, né? Assim, quer dizer, o médico é o profissional que pode solicitar um exame de imagem, como eu disse anteriormente, e que pode descartar isso, né? Descartando qualquer alteração mais importante neurológica, o profissional da psicologia, o neuropsicólogo, por exemplo, pode ser um recurso importante para avaliar todas essas outras questões que não necessariamente físicas, né? Ainda que do cérebro. Olhando tá tudo certo, Exatamente. mas o funcionamento não está adequado para a pessoa. Exatamente. Ou talvez nunca tenha estado, mas agora ela está percebendo. E aí entra o psicólogo para ajudar a fazer essas conexões. Exatamente. E aí vale esse lembrete, né? As pessoas podem ter acesso a serviços públicos gratuitos ou serviços que têm um preço social, que dá acesso à maior parte das pessoas para avaliação psicológica, para a própria psicoterapia, assim como, né, na dúvida de se está realmente tendo sintoma e se aquilo é ou não é Covid, ela deve buscar, nem que seja o posto de saúde, onde vai ter o primeiro encaminhamento para dar início a isso, mas não ficar sofrendo, preso em casa por causa disso, se rotulando, que eu acho que é uma das coisas mais complicadas, que as pessoas passam, mas eu tive e agora nunca mais eu sou o mesmo. Há maneiras de evoluir e buscar soluções para que, pelo menos, não só paliativas, mas que ajudem a evoluir, né? Com certeza, Henrique. E aí você me faz lembrar de algo tão importante quanto isso que você disse, né? Assim, que é, além de saber que você pode procurar o serviço de saúde, né, público, também saber que a qualidade da informação que você consome é importantíssimo nesse momento, né? Nós passamos por um período de muita desinformação e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque desinformação pode levar a atitudes equivocadas que podem inclusive piorar, né, assim, aquela dificuldade que a pessoa está sentindo. Então, recorra sempre a profissionais qualificados. Não é o tio do Zap que vai saber. Isso, não, né, nada contra informação de internet, inclusive a internet é um meio riquíssimo exato, de obtenção de informação. O problema é a fonte, né, assim, de onde é que vem essa informação. Para aqueles que gostam mais de ciência, a minha recomendação é que, de fato, busque informações que estão sendo publicadas nas revistas científicas, nos artigos, ou fontes minimamente confiáveis que você pode, né, verificar essa qualidade para que você não seja ainda mais prejudicado com os efeitos, né, dessa doença que, enfim, tem a... E é aqui que eu entro, né? Porque tudo que eles falaram me deixou a possibilidade de fazer propaganda. Primeiro que o Henrique falou, nós estamos em Ribeirão Preto, gravando em Ribeirão Preto, é uma cidade que tem muitas faculdades e universidades, e algumas dessas faculdades têm cursos de psicologia, então tem uma clínica escola atrelada a essas universidades. Esse é um dos serviços públicos que você pode procurar em Ribeirão, se você é da nossa região, que vai ser atendido gratuitamente em psicoterapia, alguns em avaliação, até orientação profissional. A FAPSI, que é uma faculdade que trabalha com psicologia, também tem uma clínica escola que oferece, inclusive, a avaliação neuropsicológica, que a gente sabe que é um exame que não é tão acessível financeiramente, que a FAPSI transforma isso, né, mais acessível para a população. Então, se você percebeu através do nosso vídeo que você tem demanda aí, né, para uma avaliação neuropsicológica, você pode já procurar a FAPSI aqui nos nossos canais, que você vai ver abaixo do vídeo, e saber como é que funciona para você entrar nessa lista, né, de privilegiados que vão poder ser avaliados por profissionais da FAPSI com supervisão da FAPSI. Falei certo? Certíssimo.
É isso que as pessoas devem buscar. E eu sempre recomendo também para alunos meus que todo mundo, quando tiver que buscar algum assunto na internet, vai fazer a busca no Google, põe o teu assunto de interesse, junta lá, pesquisa, USP, faculdade, buscar referências que realmente tem, além dos artigos científicos, às vezes são mais herméticos, né, mais difíceis, também tem um serviço de divulgação científica importante. A gente está fazendo isso aqui através de um podcast como esse. A USP tem um trabalho de divulgação muito importante lá dentro. E é até legal você poder falar para a gente como que como pessoas podem acessar informações do laboratório de pesquisa que vocês trabalham na internet? Na verdade, Henrique, assim, primeiro dizer que eu concordo com o que você acabou de mencionar. Eu acho que a ciência ela precisa estar mais próximo das pessoas que não estão na ciência, né? Assim, a gente precisa alcançar o público, eu vou chamar de leigo, né? Assim, porque senão a gente cai no descrédito. E nós também vimos o prejuízo, né? O quão perigoso é desacreditar na ciência. Né? Então, eu realmente acredito que é até uma autocrítica que os pesquisadores deveriam se fazer, eu acho, né? Assim, que a ciência precisa estar mais acessível, essa linguagem tem que ser mais clara, né? Para a população. No caso específico do meu estudo de doutorado e do grupo de pesquisa, esse é um estudo que ainda está em andamento, que por envolver um exame de neuroimagem que é complexo, que tem um custo, né, alto, uma amostra da população reduzida, né, limitada, mas que ainda está sendo recrutada. Nesse momento, nós estamos na fase de recrutamento de pessoas que tiveram Covid e que estiveram, de algum modo, hospitalizadas, né, que a gente está chamando, então, de casos moderados e graves. Então, preferencialmente aquelas pessoas que estiveram internadas no HC, que aí nós já teremos o acesso ao histórico clínico, né, dessas pessoas. Então, até o momento nós já coletamos dados e avaliamos pessoas que tiveram Covid leve, né, que não tiveram problemas muito importantes pela doença, mas que ainda assim permaneceram com as queixas cognitivas. E agora nós estamos, então, nessa segunda fase, eu diria, de coleta dos dados e de recrutamento, né, desses voluntários que tiveram quadros mais graves, para a gente poder, inclusive, a principal pergunta, né, de pesquisa deste momento será que há diferenças nesse impacto neurológico da Covid entre aqueles que tiveram um quadro leve e aqueles que foram, de fato, hospitalizados? Essa é uma das perguntas que a gente está tentando responder. Muito bacana. Muito legal. Eu acho que a gente está aqui e vai ser um podcast longo também. Sim. Eu acho que é muito bacana. Acho que é interessante também você deixar o teu contato, se as pessoas tiverem mais dúvidas, quiserem falar um pouco sobre essa avaliação, sobre o que elas estão sentindo em relação ao Covid, como é que elas te acham? Como é que está aí o teu arroba? Bom, Henrique, então, no próprio site da FAPSI, nós temos uma página com dúvidas frequentes sobre as questões neuropsicológicas envolvidas na Covid-19. Então, quem tem ainda alguma pergunta pode acessar a nossa página da FAPSI, que está passando aí embaixo. E se a pergunta não tiver lá no site, a pessoa pode entrar em contato com a gente, que a gente vai também responder os questionamentos. Excelente. Esse é o serviço. A gente tem que realmente dar acesso a essa informação e que todo mundo tiver mais questões, fique de olho no site da FAPS, nas nossas redes sociais, a gente vai estar sempre atualizando. Muito legal. Antes de encerrar e te agradecer pela presença, eu quero perguntar mais uma coisa, porque você falou sobre traçar padrões cognitivos da pessoa através da avaliação neuropsicológica. Traçar não, né? Observar. Isso quer dizer, então, que eu posso passar por uma avaliação neuropsicológica mesmo que eu não esteja sentindo um prejuízo? Sei lá, eu cheguei numa fase da minha vida que eu quero me desenvolver mais, quero turbinar o meu cérebro, as minhas potencialidades. Eu posso ir lá descobrir no que eu sou bom, no que eu sou ruim? Será? Eu não sei se eu posso dizer dessa forma. Absolutamente, Sussu. Né? Eu acho que conhecer o que nós temos de melhor do ponto de vista cognitivo pode nos ajudar a criar estratégias de enfrentamento para os problemas que todos temos, né? Assim, eu acho que é isso, assim, a gente não pode romantizar muito a vida, não, né? Dizer assim que faça terapia que você nunca mais vai ter problema. Não se trata disso, né? Se trata de criar ou encontrar as melhores estratégias para enfrentar
as dificuldades que todos temos no trabalho, em casa, nos estudos. Em se tratando da avaliação neuropsicológica, ela pode ser bastante útil para você entender, será que eu sou um tipo de pessoa que funciona cognitivamente melhor lendo textos longos? Né? Porque assim, o que acontece é que, em geral, nós não somos ensinados a aprender. A gente não, né, assim, não nos ensinam como aprender na escola, por exemplo. Né? Assim, de maneira geral, todos os alunos têm que... A regra é, bom... Tem a mesma fonte. Exato. Estudem o capítulo tal, por exemplo. Aí né? a gente inventa sozinho. Tem aluno que faz matemática contando, tem outros que fazem escrevendo, tem que faz de cabeça. Então, tem esses padrões diferentes de funcionar. Exatamente. Então, eu posso aprender, talvez de uma forma mais visual, com recursos mais visuais, porque eu descobri, por meio da avaliação neuropsicológica, que a minha memória visual é melhor do que a minha memória verbal, por exemplo. Então, isso pode ser uma estratégia e um recurso importante para que eu desenvolva ainda mais a minha capacidade de aprendizagem. Eu costumo falar isso em contexto na própria clínica, em empresas, que as pessoas muitas vezes procuram um atendimento, assim como procuram o médico, querendo um diagnóstico. O que eu tenho? Me dá um remédio para curar. É isso que as pessoas normalmente buscam. Mas eu acho que quando a gente está falando de diagnóstico, que é fundamental, extremamente importante, relevante ter dados, é relevante a gente ter uma linguagem científica unificada, que eu acho que esse é o papel de um DSM, por exemplo, um manual que descreve os transtornos e ele serve para a gente, para os profissionais, orientarem um tratamento, né? Entenderem onde que aquele cliente, aquele paciente está se encaixando dentro do espectro daquele transtorno. Mas fora do tratamento médico, fora do tratamento psicológico, no dia a dia, eu penso que a pessoa tem que olhar exatamente isso que a gente está falando. Quais são as suas características? Como eu sou e como eu vou agir no mundo. Porque senão a gente entra naquela tendência da patologização de tudo. Né? A gente vai tudo é uma doença que tem cura e a gente, por isso, muitas pessoas procuram remédio para tudo. E na verdade a gente tem que entender quem a gente é e como que eu, no meu ambiente, como que eu vou usar uma estratégia, como que eu faço para ter aquilo, o resultado que eu espero. Perfeito. Eu penso, Henrique, que o diagnóstico ele tem um papel importante, em alguns casos até terapêutico, que é que bom que, como diriam as pessoas, não é coisa da minha cabeça, né? Que bom que parece que esse é um modo de funcionamento. Né? O diagnóstico, ele, para mim, ele deve servir como um meio de orientar tratamentos e ou intervenções. Né? Assim, então, identificar que uma pessoa preenche critérios para um transtorno chamado A ou B, né? Assim, pode ajudar o profissional a planejar um tratamento que seja mais eficaz para aquela pessoa, considerando, obviamente, as suas habilidades, os seus recursos individuais, que é o que nós estamos falando aqui. Né? Para algumas, no caso de crianças, por exemplo, né? Assim, eu percebo na clínica que para algumas mães ou pais, parece quase que um alívio ouvir de um profissional que o seu filho tem essas dificuldades, não porque ele é uma criança birrenta, não porque ele não gosta de você. É porque o modo de funcionamento dele é assim e que difere da maioria das crianças. Né? Assim, então, há recursos para se lidar com essas dificuldades. Então, o diagnóstico ele tem o seu papel, mas ele não pode servir apenas... como forma de se como rotular. Como uma medida do indivíduo, exatamente, né? Então, eu sou o meu diagnóstico, né? Absolutamente. O diagnóstico faz parte de quem eu sou muito mais. Exatamente. Né? Que legal. Tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de falar? Não sei, porque nós conversamos sobre muitas coisas, né? Inclusive, foi muito bom estar aqui. Eu penso que a mensagem, né, que eu gostaria de deixar então para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento é que em relação à Covid-19, acho que a gente não pode baixar a guarda. Eu acho que deveríamos ter aprendido, né? Eu espero que a gente tenha aprendido minimamente sobre regras sanitárias mesmo, assim, né? De higiene pessoal, por que não? Né? Com tudo que nós passamos nos últimos anos. Em relação à cognição e ao comportamento, né? Dizer que tudo bem se a pessoa está se sentindo um pouco mais ou muito mais ansiosa, tudo bem se ela ainda não consegue se perceber como voltando àquilo que ela considera como normal. Há caminhos possíveis para essas dificuldades. Né? Assim, nem tudo está perdido, nada está perdido.
basta saber, basta procurar, né, profissionais qualificados que possam te ajudar a compreender esses aspectos mentais e emocionais e criar as melhores estratégias possíveis, né, para lidar com as dificuldades. Sensacional, muito obrigado, Lu. Legal. Eu quero agradecer demais assim, por estar aqui com a gente. Obrigado para o Sussu. Obrigada a Também todos. quero aproveitar e dar um obrigado muito grande para todo mundo que participou, mandou suas perguntas antes desse episódio. E aí pedir para que vocês continuem interagindo, porque a gente procurou, lendo as perguntas, abordar todos os assuntos que estavam ali tratados, né? A gente às vezes não nomeou todo mundo, mas que tem esse aspecto que norteia o nosso papo aqui. Então continuem participando, continuem lá seguindo, sigam a página, vai lá no YouTube, no Spotify, marca a página da FAPSI, dá o seu like, ativa o sininho e esperem que venham muitos mais podcasts, quem sabe até mais um próximo episódio aí sobre ansiedade, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né, Lucas? Será um grande prazer e eu agradeço mais uma vez pelo convite de vocês, Sussu, Henrique, a FAPSI e a todos que nos acompanharam aqui. Obrigada, que coisa boa. Então, com essas mensagens de ciência, esperança e carisma, nós vamos ficando por aqui e voltamos num próximo episódio para falar muito mais de psicologia para você. Tchau!